Olá! Na aula de hoje apresentaremos o panorama da língua, ou melhor dizendo, das línguas, especialmente a sua natureza, as suas funções e as suas propriedades, a partir do tema central Conhecendo uma Língua. Esta, por sua vez, foi estudada em diversas perspectivas até ser vista como objeto em si mesma por meio da linguística. Nesta aula, esta ciência servirá de base para conceituar tanto a linguagem como a língua, a fim de compreender e estabelecer a diferença entre esses dois fenômenos linguísticos. Linguagem versus língua. Antes de introduzirmos as questões relacionadas à linguagem e à língua, precisamos esclarecer que cada corrente linguística faz interface com outras ciências, como, por exemplo, a biologia, que vai definir a língua como parte de dotação genética da espécie humana, ou como a sociologia, por exemplo, que vai dar ênfase aos aspectos socioculturais da língua. Também temos, nesse sentido, a psicologia, que vai definir a língua como parte da cognição humana, entre outras ciências. Assim, não existe uma definição fechada de língua e linguagem. Tudo vai depender da teoria que está propondo. Para que se possa discutir língua e linguagem, optou-se por duas correntes teóricas, a de Ferdinand de Saussure e a de Noam Chomsky, consideradas as mais relevantes. Se consultarmos os dicionários, vamos ter como resultado do que se entende por linguagem: Linguagem. Expressão do pensamento pela palavra, pela escrita ou por meio de sinais. Mas para Saussure, a linguagem é uma faculdade humana, uma capacidade que os homens têm para produzir, desenvolver, compreender a língua e outras manifestações simbólicas, semelhantes a esta língua. Já para Chomsky, a linguagem ou a faculdade da linguagem, termo por ele mesmo empregada, é um módulo da mente especificamente associado à língua e não a outras linguagens, como, por exemplo, a pintura, a música, a dança, entre outras linguagens. Assim, para este teórico, a faculdade da linguagem deve ser o objeto central do estudo de uma teoria linguística. Posicionamento oposto ao de Saussure, para quem o objeto da linguística é a língua. Mas qual seria, enfim, a diferença entre língua e linguagem? Se consultarmos novamente os dicionários, vamos encontrar a definição de língua. Língua. Sistema de comunicação comum a uma comunidade linguística. Mas, para o pai da linguística, Saussure, a língua é um objeto social, consequentemente convencional, ou seja, um acordo coletivo entre os falantes da língua. Este acordo se revela e toma a forma de um sistema. O que se entende por sistema de comunicação, então? Sistema é um conjunto organizado de elementos que se definem pelas suas características. Essas características, por sua vez, se definem pelas diferenças que apresentam em relação a outros elementos e, por fim, com a sua relação com todo o conjunto. Podemos exemplificar isso da seguinte forma na língua portuguesa. P se define por sua oposição a B e a todos os outros elementos dessa língua. Saussure ainda trata da diferença entre língua e fala. A fala, para ele, é considerada individual, no sentido de que apresentará características particulares, próprias a cada falante. Já a língua é condição indispensável para se produzir a fala, mas não a língua sem o exercício da fala, tanto na modalidade oral quanto na modalidade gestual visual. No entanto, na teoria de Chomsky, a chamada gramática gerativa, teoria elaborada por ele mesmo, a língua é um objeto mental. Nesta, o autor parte da hipótese de que existe um módulo linguístico em nossa mente, constituídos de princípios responsáveis pela formação e compreensão das expressões linguísticas. Para ele, o foco não está na língua propriamente dita, mas nos recursos utilizados por essa língua. Essa
Essa faculdade da linguagem seria inata, ou seja, todos os humanos nasceriam com ela. Assim, a partir dela e por meio dela, o ser humano pode aprender uma língua ou mais de uma língua, no estágio de aquisição linguístico, desde que seja exposto a uma dada língua. Percebam, essa capacidade inata leva à diferença entre competência linguística e desempenho linguístico. A competência linguística está diretamente ligada ao conhecimento do sistema linguístico que o falante tem de sua língua e que lhe permite produzir um conjunto de sentenças. Já o desempenho linguístico é o comportamento linguístico resultante daquelas regras aliadas a outras variantes, isto é, aliadas a convenções sociais, crenças, atitudes emocionais do falante quanto ao que se diz, pressupostos sobre as atitudes do interlocutor. A partir da fala de Chomsky, e para clarificar isso, podemos dizer que a criança tem competência linguística, porém não tem desempenho linguístico ainda numa determinada faixa etária. Se ao atender o telefone e alguém lhe perguntar "sua mãe está?", ela poderá responder que sim, e possivelmente desligará o telefone, talvez por não entender que nesse dado momento a pessoa queria falar realmente com a sua mãe. Enfim, percebam, essa capacidade está diretamente ligada ao ser humano. O estudo da comunicação animal permite avaliar a singularidade da comunicação humana. O ser humano é a única espécie a deter um sistema de comunicação, uma linguagem tão complexa e única, a língua. Língua e comunicação animal. Um estudo clássico para diferenciar língua e